Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para você, para sua família. Eu quero propor uma breve devocional e uma palavra de fim de ano para você. E enquanto eu pensava sobre o que meditar neste último dia de 2021, eu me lembrei de um texto, de algo que eu li há algum tempo atrás, alguns anos atrás, que muito me tocou, que muito me edificou, que muito serviu para mim de parâmetro para esses momentos de virada, de retrospectiva e também de planejamento. O título do texto é Recomendações para se viver bem. Trata-se do último sermão de Thomas Watson, um puritano. Em 24 de agosto de 1662, 2.000 ministros puritanos do Evangelho foram excluídos de seus púlpitos, tendo recebido a ordem de não mais pregarem em público. O ato de uniformidade baixado pelo parlamento inglês, conhecido pelos evangélicos como a Grande Ejeção, pairava por sobre a Inglaterra como uma nuvem espessa. Muitos líderes eclesiásticos da Igreja Anglicana, a religião oficial, estavam forçando os puritanos a cessarem suas prédicas ou se moldarem à adoração litúrgica decretada por lei. E muitos ministros preferiram o silêncio à transigência. Com olhos marejados de lágrimas, milhares de cristãos humildes ouviram seu último sermão no domingo imediatamente anterior à data em que o ato se tornaria lei. E naquele último domingo da liberdade, os ministros puritanos provavelmente pregaram os seus melhores sermões. O que a gente vai apresentar aqui agora para você trata-se, como eu disse, do sermão, né, transcrito de um modo bem abreviado, que foi pregado pelo puritano Thomas Watson ao seu pequeno rebanho. E ele dizia o seguinte, porque eu creio que o conteúdo deste sermão nos servirá de parâmetro, de recomendações muito úteis para se viver bem no ano de 2022. E eu queria, então, que você, com a sua mente aberta, com o seu coração aberto, pudesse ouvir essa mensagem. Antes que eu me vá, disse Thomas Watson, devo oferecer alguns conselhos e orientações para vossas almas. Eu poderia contextualizar dizendo, antes que esse ano se finde, na virada de 2021 para 2022, né, eu quero oferecer a você alguns conselhos e orientações para as vossas almas, né? E eu queria que você desse a mais especial atenção, porque essas instruções servirão como recomendações para a sua vida. Primeira coisa, antes de tudo, observa tuas horas constantes de oração a Deus, diariamente. O homem piedoso é o homem separado, de acordo com o Salmo 24:3. Não apenas porque Deus o separou por eleição, mas também porque ele mesmo se separa por devoção. Inicie o dia com Deus, visita-o pela manhã, antes de fazeres qualquer outra coisa. Lê as Escrituras, pois elas são, ao mesmo tempo, um espelho que mostra as tuas manchas e um lavatório onde podes branquear suas máculas. Adentra o céu diariamente em oração. Segundo, coleciona bons livros em casa. Tenha o hábito da leitura e coleciona bons livros. Os livros de qualidade são como fontes que contêm a água da vida com a qual poderás refrigerar-te. Quando descobrires
um arrepio de frio em tua alma, lê esses livros, onde poderás ficar familiarizado com aquelas verdades que aquecem e afetam o coração. E o principal de todos esses livros é a Bíblia Sagrada. Terceiro lugar, tem cuidado com as más companhias. Evita qualquer familiaridade desnecessária com os pecadores. Ninguém pode apanhar a saúde de outrem, mas pode-se apanhar doenças de outrem. E a doença do pecado, ela é altamente transmissível. Visto não podermos melhorar os outros, ao menos tenhamos o cuidado de que eles não nos façam pessoas piores. Está escrito acerca do povo de Israel que se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Salmo 106, 35. As más companhias são as redes de arrastão do diabo, com as quais arrasta milhões de pessoas para o inferno. Quantas e quantas famílias e quantas almas têm sido arruinadas pelas más companhias. Quarto lugar, cuidado com o que ouves. Existem certas pessoas que, com seus modos sutis, aprendem a arte de misturar o erro com a verdade e de oferecer veneno em uma taça de ouro para as pessoas. Nosso Salvador, Jesus Cristo, aconselhou-nos: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. Ser como aqueles bereanos que examinavam as Escrituras para verificar se de fato as coisas eram como lhes foram anunciadas. Aos crentes é mister um ouvido discernidor e uma língua crítica que possam distinguir entre a verdade e o erro e ver a diferença entre o banquete oferecido por Deus e o guisado colocado à sua frente pelo diabo. Quinto lugar, segue a sinceridade. Ser o que parece ser. Não sejas como os remadores que olham para um lado e remam para o outro. Não olhes para o céu com a tua profissão de fé para então remar em direção ao inferno com as tuas práticas. Não finjas ter o amor de Deus ao mesmo tempo que amas o pecado. A piedade fingida é uma dupla iniquidade. Que teu coração seja reto perante Deus. Quanto mais simples é o diamante, tanto mais precioso ele é. E quanto mais puro é o coração, maior é o valor que Deus dá à sua joia. O salmista disse sobre Deus: eis que te comprases na verdade no íntimo. Salmo 51, versículo 6. Sexto lugar, nunca te esqueças da prática do autoexame. Estabelece um tribunal em tua própria alma. Tem receio tanto de uma santidade mascarada, quanto de ires para o céu pintado. Julgaste bom porque outros assim pensam de ti? Permite que a palavra seja um ímã com o qual provarás o teu próprio coração. Deixe que a palavra seja um espelho para você, diante do qual poderás julgar a aparência da tua alma. Por falta de autocrítica, muitos vivem conhecidos pelos outros, mas morrem desconhecidos por si mesmos. De noite indago o meu íntimo, disse o salmista no Salmo 177, versículo 6. Sétimo lugar, mantém vigilância quanto à tua vida espiritual. O coração é um instrumento sutil que gosta de sorver a vaidade e, se não usarmos de cautela, atrai-nos como uma isca para o pecado. O crente precisa estar constantemente alerta. Nosso coração se assemelha a uma pessoa suspeita. Fica de olho nele. Observa o teu coração continuamente, pois é um traidor em teu próprio peito. Todos os dias deves montar guarda e vigiar. Não dormires
porque se dormires, aí está a oportunidade para as tentações diabólicas. 8º lugar, o povo de Deus deve reunir-se com frequência. As pombas de Cristo devem andar unidas. Assim, um crente ajudará a aquecer ao outro. Um conselho pode efetuar tanto bem quanto uma pregação. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Malaquias 3,16. Quando um crente profere a palavra certa no tempo oportuno, ele derrama sobre o outro o óleo santo que lhe faz brilhar com maior fulgor a lâmpada do mais fraco. Os biólogos já notaram que há certa simpatia entre as plantas. Algumas produzem melhor quando crescem perto de outras plantas. Semelhantemente, esta é a verdade no terreno espiritual. Os santos são como árvores de santidade. Medram melhor na piedade quando crescem juntos. 9º lugar, que o teu coração seja elevado acima do mundo. Pensai nas coisas lá do alto, Colossenses 3:2. Podemos ver o reflexo da lua na superfície da água, mas ela mesma está acima, no firmamento. Assim também, ainda que o crente ande aqui embaixo, o seu coração deve estar fixado nas glórias do alto. Aqueles cujos corações se elevam acima das coisas deste mundo não ficam aprisionados com os vexames e desassossegos que outros experimentam, mas antes vivem plenos de alegria e de contentamento. 10º lugar, consola-te com as promessas de Deus. As promessas são grandes suportes para a fé, que vive nas promessas do mesmo modo que o peixe vive na água. As promessas de Deus são quais balsas flutuantes que nos impedem de afundar quando entramos nas águas da aflição. 11º lugar, não sejas ocioso, mas trabalha para ganhar o teu sustento. Estou certo de que o mesmo Deus que disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar, também disse, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Deus jamais apoiou qualquer ociosidade. Paulo observou, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia, e a elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11 e 12. 12º lugar, ajunta a primeira tábua da lei à segunda, isto é, a piedade para com Deus e a equidade para com o próximo. O apóstolo Paulo reúne essas duas ideias em um só versículo. Vivamos no presente século, justa e piedosamente. Está escrito lá em Tito 2:12. A justiça se refere à moralidade. A piedade diz respeito à santidade. Alguns simulam ter fé, mas não têm obras. Outros têm obras, mas não têm fé. Alguns se consideram zelosos de Deus, mas não são justos em seus tratos. Outros são justos no que fazem, mas não têm a menor fagulha de zelo para com Deus. 13º lugar, em teu andar perante os outros, une a inocência à prudência. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas, Mateus 10:16. Devemos incluir a inocência em nossa sabedoria, pois, de outro modo, tal sabedoria não passará de astúcia. E precisamos incluir sabedoria em nossa inocência, pois, do contrário, nossa inocência será apenas fraqueza. Convém que sejamos tão inofensivos como as pombas para que não
causemos danos aos outros e que tenhamos a prudência das serpentes, a fim de que os outros não abusem de nós, nem nos manipulem. 14º lugar, tenha mais medo do pecado que dos sofrimentos. Sob o inferno, a alma pode manter-se tranquila, porém, quando o homem peca voluntariamente, deliberadamente perde toda a sua paz. Aquele que comete um pecado para evitar o sofrimento assemelha-se ao indivíduo que permite sua cabeça ser ferida para evitar danos ao seu escudo e capacete. 15º lugar, foge da idolatria. Como disse João à igreja, na primeira carta, capítulo 5, versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Queridos e queridas, a idolatria consiste numa imagem de ciúme que provoca Deus. Guarda-te dos ídolos e tem cuidado com as superstições. 16º lugar, não desprezas a piedade por estar sendo ela perseguida. Homens ímpios, quando instigados por Satanás, vituperam maliciosamente o caminho de Deus. A santidade é uma qualidade bela e gloriosa. Chegará o tempo quando os iníquos desejarão ver algo dessa santidade que agora desprezam, mas estarão tão removidos dela como agora estão longe de desejá-la. 17º lugar, não dá valor ao pecado por estar altamente na moda. Não julga o pecado como coisa apreciável só porque a maioria segue tal caminho. Pensamos bem sobre uma praga só porque ela se torna tão generalizada e atinge a tantos? Efésios 5:11, Paulo escreve dizendo: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. 18º lugar, no que diz respeito à vida cristã, serve a Deus com todas as tuas forças. Deveríamos fazer por nosso Deus tudo quanto está no nosso alcance. Deveríamos servi-lo com toda a nossa energia, posto que a sepultura está tão perto e ali ninguém ora. Ali ninguém se arrepende. Nosso tempo é curto demais, irmãos e irmãs, pelo que também o nosso zelo de Deus deveria ser intenso. Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 12, versículo 11, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. 19º lugar, faze aos outros todo o bem que puderes, enquanto tiveres vida. Labuta por ser útil às almas dos teus semelhantes e por suprir as necessidades alheias. Jesus Cristo foi uma bênção pública no mundo. Ele saiu a fazer o bem às pessoas. Muitos vivem de modo tão infrutífero que, na verdade, suas vidas dificilmente são dignas de uma oração. Como também seu falecimento quase não merece uma lágrima sequer. 20º lugar, último lugar, medita todos os dias sobre a eternidade. Pois talvez seja questão de poucos dias ou de poucas horas. Haveremos de embarcar através do oceano da eternidade. A eternidade é uma condição de desgraça eterna ou de felicidade eterna. A cada dia, passa algum tempo a refletir a respeito da eternidade. Os pensamentos profundos sobre a eterna condição da alma deveriam servir de meio capaz de promover a santidade da vida. Em conclusão, não devemos superestimar os confortos deste mundo. As conveniências do mundo são muito agradáveis, mas também são passageiras e logo se dissipam. A ideia da eternidade deve ser o bastante para impedir-nos de ficar tristes em face das cruzes e sofrimentos neste mundo. A aflição pode ser prolongada, mas não eterna. Nossos sofrimentos neste mundo
não podem ser comparados com o nosso eterno peso de glória. Considerai o que vos tenho dito, e o Senhor vos dará entendimento acerca de tudo. Que essas palavras sejam meditadas por você, que você guarde e preserve em seu coração tudo que você acabou de ouvir. Ouça 1, 2, 3, 4, 10 vezes se for necessário e coloca no seu coração cada recomendação dessa. E o meu desejo, o desejo da minha família, é que você tenha um ano de 2022 abençoado na presença de Jesus, vivendo Cristo 24 horas por dia e 7 dias por semana. Esse é o meu desejo. Feliz ano novo para você. Um grande abraço, um grande beijo no seu coração. A paz do Senhor Jesus.